sentimento apaixonante. Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos. O Ceará nasceu com a vocação da eternidade. Tudo pode passar, só o alvinegro não passará, porque o que tem que ser, Ceará. Edmilson Maciel. Aqui na 3, falando de futebol, falando do Ceará, aqui no canal do Vovô. Tá certo? Semana nós completamos segunda-feira 6 anos, viu, de canal do Vovô. Tá certo? E ontem eu me lembrei aqui de fazer um agradecimento especial a uma pessoa muito querida que foi o responsável por trazer esse programa aqui para a 3 FM, que foi o Dr. Danilo. Um abraço para ele. Hoje um professor universitário, gente da melhor qualidade, doutor Danilo. Abraço para ele, Danilo Ferreira, Danilo, que é filho do ex-árbitro Roberto Ferreira. Bom, aí, domingo tem mais uma decisão na vida do Ceará, tá certo? E a gente vai trazer o Rodrigo Cavalcante daqui a pouquinho, falando sobre o dia de hoje. Qual será o time que vai entrar no Ceará, né? Tá certo? E a gente está aqui com a Lucimar Nascimento, que está atendendo através do 32959191, se você quiser mandar sua mensagem, né? O César Figueiredo está aqui. Hoje eu fui lá no centro pegar o tablet com o nosso Vovozap, mas infelizmente quando eu cheguei lá, o trânsito, né, meio complicado, quando eu cheguei lá muito tarde, a loja tinha fechado. Então hoje eu continuo sem o Vovozap, mas se Deus quiser, segunda-feira, amanhã eu vou pegar lá, segunda-feira vai estar tudo ok, tá certo? Pessoal dos grupos pode mandar mensagem que eu tenho aqui no meu tal, mas infelizmente o Vovozap não está funcionando hoje para receber suas mensagens, né? Tá certo? Mas deixa eu trazer aqui o boa noite do César, que domingo tem um jogo importantíssimo. O Ceará precisa fazer o seu dever, que é exatamente ganhar do Uniclinic para pensar numa classificação, e aí vai torcer para o Maranguape, jogo no mesmo horário, lá na Lagoa Redonda, o Maranguape pelo menos empatar. O Ceará ganha. Se o Maranguape empatar com o Guarani e o Ceará empatar, o Ceará se classifica também, né? Tá certo? Pelo saldo de gols. Mas dá para vencer. Boa noite, César Figueiredo. César Figueiredo. Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos presentes. Boa noite sempre especial, torcedor alvinegro. Realmente é a rodada definitiva dessa fase do campeonato. Ceará encontra-se numa situação em que ele mesmo se atolou, que precisa, além do seu próprio resultado, de contar com tropeços dos adversários na sua chave. Que os dois Guaranis estão na chave do Ceará. Nós estamos numa situação em que os dois Guaranis torcem contra o Ceará e mais outros aí, alguns outros adversários também torcem contra o Ceará. Mas o Ceará tem que fazer o seu dever, que é vencer. Vencendo, ele precisa contar com o tropeço de um dos dois Guaranis. Os dois, ou só de um. Basta um dos dois empatar mesmo. Que aí o Ceará vencendo, ele realmente estará nas semifinais do Campeonato Cearense. O nosso treinador, nosso interino treinador, ele tem demonstrado que tenta fazer com que o time tenha uma certa evolução ofensiva. Ele tem tentado fazer isso. Quando a gente não viu o time evoluir nas mãos do Lisca. A gente não viu de maneira nenhuma, com algumas modificações que ele fez, mas o time não evoluía como time, como equipe. Como uma equipe que tem proposta de vencer, que tem busca da vitória.
E com o interino, há pouco tempo, a gente sente que ele quer fazer um time mais ofensivo, um time com mais proposta de vitória. E a gente espera que ele conquiste essa primeira vitória exatamente no domingo. Ele conta praticamente com todo o plantel à disposição, o plantel que está inscrito no Campeonato Cearense. Ele conta praticamente com todo o plantel e eu acredito que ele consiga formatar um time com boa consistência e com boa qualidade ofensiva para transformar isso em vitória, Edmilson. Coisa que até agora ele não conseguiu, né, Sandro? Agora não. Mas a esperança é a última que morre, né? Ele treinou os 2 jogos com Santa Cruz, né? E um jogo contra o Resende. Né? Será o 4º jogo dele. Não venceu ainda, mas sempre vai ter a primeira, né? Pode ser que seja agora, né? Vai ser essa. Tem que vencer, tá certo. Vamos fazer o seguinte, Garibaldi, vamos trazer o nosso Rodrigo Cavalcante, a primeira passagem dele pelo Ceará, e já pra gente discutir aqui, se vê se tem alguma novidade hoje nesse Alvinegro. Rodrigo. Canal do Vovô. Tchau, os amigos ligados no Canal do Vovô. A tarde desta sexta-feira foi de novidades em Carlos de Alencar Pinto. Fora do campo, o volante Ricardo Conceição e o atacante Siloé acertaram rescisão contratual. Robson de Castro também revelou o acordo com um jogador do São Bernardo, que apesar de não querer revelar, trata-se do volante Marino, que já teve passagem pelo futebol cearense, onde defendeu a equipe do Icasa. Já dentro de campo, Cristiano de Souza ganhou uma novidade para a partida contra o Uniclinic. O lateral esquerdo Sanches treinou normalmente e deverá ser opção para a lateral esquerda, já que Fernandinho e Zé Mário seguem em tratamento no departamento médico. E o técnico Cristiano de Souza faz mistério em relação ao time do próximo domingo. Nós temos opções ali. A gente vai guardar essa informação, né, até para poder usar isso como uma arma, né, contra o adversário. Nós temos opções, a opção do Sanches, a gente tem a opção do Raul, que jogou lá em Resende, foi bem. Temos a opção também de recuar o Zezinho, que já jogou lá no Juventude, lá no Sul, nessa função de lateral. Podemos também fazer uma inversão no sistema tático. Podemos até soltar 2 alas e com 3 zagueiros. Então a gente tem essas possibilidades dentro do elenco, né? O elenco nos proporciona isso e a gente, como treinador, temos que saber usar. E fala que é impossível não pensar nos outros jogos, mas o pensamento não pode ser maior que o foco na águia da Precabura. Pensar, vai pensar. Não tem como não pensar nisso. Isso se eu estivesse falando para vocês outra coisa, eu estaria mentindo. Nós não podemos deixar esse pensamento ser mais importante que a nossa necessidade da vitória. Então, em cima disso que nós vamos trabalhar a situação psicológica, anímica da partida antes do jogo, e a partir de hoje já foi conversado isso no campo, a hora que eu reuni os jogadores. Após o jogo lá no vestiário, após o jogo no Rio, já foi tocado nesse assunto. Nós temos que fazer o nosso jogo, né? E ao final dos 90 minutos, o resultado que acontecer nas outras partidas, aí a gente vai saber que rumo vai tomar dentro do campeonato. Mas não tem como esquecer, não se tira isso da cabeça, não tem como, mas não pode atrapalhar o nosso desempenho. Christian defende seu grupo e ressalta que é o jogo mais importante do semestre para o Alvinegro. Esse grupo ele é muito maduro nessa questão. Eu já trabalhei em diversos grupos e até em faixas etárias diferentes. É um grupo que ele é ciente da responsabilidade do jogo. E os últimos resultados nos colocaram diante dessa prova, né? Nada mais é do que uma prova. É um jogo definitivo do semestre do Ceará. E em cima disso a gente vai buscar esse equilíbrio, reunir forças, reunir motivação, reunir capacidade técnica, física para chegar no jogo, chegar na hora da partida e realmente resolver. Porque é lá dentro as coisas se resolvem e nós temos essa oportunidade, né? A tabela nos deu essa oportunidade de ainda buscar. Tem 2 resultados que podem servir ao Ceará. Então, nós temos que tentar deixar isso de lado e tentar focar no nosso jogo e buscar o resultado. E revela que haverá uma conversa diferenciada com Rafael Costa e Everson, expulso nos 2 últimos jogos. Tá tudo muito apressado, né? Nós não tivemos tempo ainda de conversar diretamente sobre essas 2 questões. Isso vai ser levado a conversa com o grupo na manhã de sábado,
nós vamos conversar sobre isso. A gente vai, como a gente sempre fez aqui, com muita sinceridade, com olho no olho, fechado, com um grupo de trabalho, conversarmos sobre as situações que aconteceram. E com certeza a gente já viu no semblante dos jogadores que a indignação, o arrependimento do ato falho, e a gente espera que isso sirva de lição para os demais e que isso não aconteça, né? Porque causa um prejuízo, traz uma necessidade de se correr mais, de se buscar o resultado. Isso sempre no futebol, com esse calendário maluco que a gente vive, sempre traz uma dificuldade muito maior. Apesar do mistério, o Ceará deve ir a campo com Everson, Cametá, Sandro, Charles e Sanches. João Marcos, já que Baraca está suspenso, Richardson, Zezinho e Serginho. O ataque deverá ser formado por Acizinho e Rafael Costa. Daqui a pouco, voltamos com mais informações do Ceará no Canal do Vovô. Campeão da popularidade. Canal do Vovô. César, enfim, uma boa notícia, não é? O treinador vai contar com o lateral esquerdo. Recuperaram o garoto, né? Realmente, pelo menos é um atleta de ofício na posição. É um atleta que a gente aposta nele, que é ter demonstrado ter realmente capacidade para exercer aquela função. E torcer, né? Torcer para que realmente ele complemente o grupo que se tornará vencedor, se Deus quiser, no domingo. Tá certo. Deixa eu chamar a Lucimar e depois eu vou conversar com um amigo nosso que está por aqui, foi nosso comentarista, hoje é diretor do Ceará, doutor Pedro Mapurunga. Mas deixa eu trazer uma boa noite da Lucimar. Boa noite, Lucimar. Lucimar Nascimento. Boa noite, Edmilson Maciel. Boa noite a todos presentes. Uma boa noite aqui especial, antes da minha torcida, né? Daqui uma boa noite especial aqui pro Pedro Mapurunga, essa figura maravilhosa, inteligente, um menino que realmente tem promissor, né, o Ceará. E uma boa noite também especial para essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços. E que domingo, né, os torcedores aqui estão contando com essa vitória. E aqui vem um recadinho. A Lúcia do Manel Sátiro. Edmilson, qual goleiro que irá substituir o Everson? E ele ainda faz um comentário assim: que tamanha responsabilidade. Pois é, agora é só na Copa do Brasil, jogo de volta, né? Porque esse aí, Campeonato Cearense, tranquilo. E o Chacal do Tancredo Neves. Edmilson, o que está acontecendo com o nosso presidente Robson? Pois as coisas não estão caminhando bem. Seus assessores não estão trabalhando à altura do Ceará. Aí ele faz uma pergunta: quem é o responsável pelas camisas do Ceará que até hoje não foi colocada as 2 estrelas, do campeão do Nordestão em 1969 e campeão do Nordeste 2015? Pergunta transferida para o doutor Pedro Mapurunga, já ele responde. Pronto, e aqui a última, né? O Flávio da Granja Portugal diz que o placar é 2-1, bastante confiante. E ele diz: Edmilson, é verdade que o Marinho vai voltar? Seria muito bom. E os gols Rafael e Acizinho. Olha, esse é o Marino, que é volante do São Bernardo, que está vindo com o Sérgio Soares, deve chegar segunda-feira também. Não é o Marinho atacante, aquele está muito bem no Vitória, inclusive fazendo gols, e vai disputar a primeira divisão, tá certo? Bom, 21h25, doutor Pedro Mapurunga, amanhã nós teremos a missa de ação de graça pela ascensão do Papa João Paulo II, hoje o Santo Padre, né? O padroeiro do Ceará. E conversar um pouquinho sobre esse Ceará, que você hoje é diretor, né? Pedro Mapurunga, boa noite. Pedro Mapurunga Azevedo. Ainda tem a vinheta aí. Ora. Boa noite, Edmilson. Boa noite aos devotos alvinegros. O bom filho a casa torna, né? Pois é. Vim divulgar aí hoje, amanhã, a missa aí de decreto de São João Paulo II, que tenho que dar o mérito aqui a Lucimar Nascimento. Que ela... ideia Não, a ideia não é minha, a ideia é da Lucimar. Ela, quem é o padroeiro? Quem é o padroeiro? Então fui lá e joguei para nós decidirmos. De forma muito feliz, não. A priori, a Lucimar tinha os preferidos dela, né? Mas aí eu expliquei os motivos, ela comprou a ideia e disse que ela tem 2, agora tem 3 agora. Pra ela rezar. Um deles é o padroeiro lá da terra dela, de Baturité, lógico, né? E foi decidido lá, não foi uma escolha minha, né? A gente
ponderou, foi escolhido não só a diretoria, mas com outras pessoas também, porque foi escolhido o São João Paulo II pelo fato de você que é um estudioso aí das palavras, Edmilson, eu recebi até uma chamada do pessoal da igreja que agora é São João Paulo. Não pode dizer papo, porque agora é santo. A escolha foi principalmente por ser uma figura que é conhecida da maioria das pessoas, né? Vamos dizer assim, quem tem mais de 18 anos, conviveu alguma parte da sua vida vendo as ações de um santo que todos viram, não carisma, um desportista, né? Pleiteou, ou foi até para as Olimpíadas, não estou lembrado. E esteve na capital, e esteve no Castelão, e para ser a cereja do bolo, a música do Padre Gotardo, obrigado São Paulo, João Paulo II para Luiz Gonzaga, e o Padre Gotardo era torcedor completamente do Ceará. Então foi esses motivos, não tinha nem como ser outra pessoa. E foi interessante porque a gente teve mais críticas positivas, né? Muita gente ficou com medo, não vamos misturar religião com futebol, existem outras religiões, mas inclusive a gente recebeu até elogios de alguns evangélicos e outras religiões. A gente acha salutar, né, receber esse apoio, já que todo dia no final do programa você pede a bênção da Nossa Senhora, mas aí você de vez em quando peça dos dois, para proteger o nosso time, que nós vamos fazer o nosso trabalho aí dentro de campo. Gravar outro texto. E fora de campo também. Um detalhe que foi o único Papa que esteve em solo cearense, né? Perfeitamente. Eu tive uma passagem até década de 70, né, que ele veio aqui. 1980. 80, né? Eu trabalhava na Coca-Cola. Monsenhor Tabosa 1054, tá certo? E o Papa, quando esteve aqui, teve uma hora que ele saiu, desceu aqui pela... Ele estava no Senado da Praia, então ele passou pela Monsenhor Tabosa, né? Passou pela Monsenhor Tabosa, e quando ele ia passar 10 horas da manhã, imagina 10 horas da manhã, eu fui, abandonei o que estava fazendo lá na fábrica, né? Aí fui lá para... Era Monsenhor Tabosa com... perto do Sebrae, descendo... João Cordeiro. A outra. A outra é Barão do Rio Branco? Não, Barão do Aracati. Então é para Antônio Augusto, sei lá. Depois de Antônio Augusto... Delfonso Albano. E o Delfonso Albano, tá certo? Aí eu fui... Quando eu vi o ônibus do Papa, rapaz, eu fiquei tão emocionado que eu me ajoelhei, tá certo? Tava no chão, lá na esquina da Ilde Afonso Albano com a Monsenhor Tabosa. Quando eu vi o Papa assim, pertinho de mim, uns 4, 5 metros, ele dentro do ônibus bem devagarinho, ele em pé ali na frente, naquele lugar que sobe, quando o motorista sobe, fica do lado esquerdo e ele fica do lado direito. Quando ele subiu ali, eu me ajoelhei e fiquei chorando lá. Ele era muito carismático, tá certo? Eu me ajoelhei e fiquei chorando lá por ver o Papa sentando de perto. Eu vi um santo na minha vida, por isso que eu digo que eu tenho muita felicidade, né? Fiquei tão feliz quando você me anunciou essa escolha, porque é um santo que eu cheguei a ver. Esses meus olhos aqui viram a 3, 4 metros de distância, eu devidamente ajoelhado, olhando assim nos olhos de João Paulo II, do São João Paulo II. Foi, mas eu ainda não tinha nascido, né? Pois é. Eu os invejo. 80? Nasci em 84. Eu já trabalhava. Eu não nasci, nem foi no século passado, não. Eu nasci foi milênio passado, amigo. Pois é, eu fiquei tão feliz com essa escolha. E amanhã nós teremos a missa de ação de graça, né? Isso, amanhã às 10 horas na Catedral, rezado pelo Padre Elmi. E tudo que vai ser feito vai ser encaminhado diretamente ao Papa Francisco, que era amigo pessoal do João Paulo II. E é uma ação institucional do clube, né? Como eu disse, a gente recebeu mais críticas positivas do que negativas. Então acho que vai ser importante, vai ser legal. A diretoria de cultura, biblioteca e documentação do Ceará, que assim, era um pouco, trabalhava mais nos bastidores e tal, agora está trabalhando mais para mostrar algumas ações para colocar o Ceará no nível que ele hoje se encontra.
Tá certo, mas tudo bem, beleza? Amanhã todo mundo 10 horas na Catedral, né? 10 horas na Catedral. Agora, a Inês Cabral ligou para mim, já me deu essa informação, ontem eu divulguei aqui, e hoje estou muito feliz por você estar aqui. E a Lucimar trouxe nesse instante uma pergunta, eu gostaria que ela repetisse, e você que está lá com o Robson, com a diretoria, participando de reuniões, eu tomei conhecimento que toda semana tem uma reunião, participa toda a diretoria. Qual foi a pergunta aí, Lucimar? Diz respeito a você. A pergunta é do Chacal Tancredo Neves. Ele pergunta quem é responsável pelas camisas do Ceará, que até hoje não foi colocada as 2 estrelas. É campeão do Nordestão de 69 e campeão do Nordeste 2015. Diferentemente do que acontece na Itália eles têm um padrão de como usar a estrela. Lá na Itália, só uma estrela equivale a 10 conquistas do Nacional. Como a Juventus tem quase 30, já tem 30, ela tem 3 estrelas. Aqui no Brasil é uma decisão individual de cada clube. Ou o clube coloca um título estadual, regional ou próprio nacional, escolhe. O Ceará, primeira vez que o Ceará utilizou uma estrela, não me pegaram despreparado, Lucimar. Por coincidência eu fiz essa pesquisa quando a gente já atualizou a historiografia dos escudos que foi modificada. A primeira vez que o Ceará usou estrela foi em 1979. Ele colocou as 4 estrelas em apologia ao tetracampeonato de 78. Ele não usou mais em 80, 81 e 84, 82, eu acho que ele voltou. E depois nunca teve um padrão nem nada em relação a isso. Quando foi a mudança pro escudo em 2003, pro atual, que Orlando Mota fez, isso. Então uma decisão, vamos dizer assim, bem profissionalizada, ficou decidido que não teria mais estrelas. E desde então nunca mais teve. Surgiu o assunto na diretoria dessa vez, se não colocaríamos para este Nordestão. O assunto não andou porque ou seria uma coisa, vamos dizer assim, temporária ou não, porque esses títulos mereciam do passado não, então acabou que a coisa não andou. Então tá os dois, né? Dois Nordestão. Então a informação que eu tenho, pelo menos aqui, pelo menos esse ano não teremos isso, né? Porque se tivesse uma coisa padrão, vamos dizer assim, eu gosto de coisa padronizada. Se tivesse uma formação assim da CBF, vamos colocar, quem quiser colocar estrela, é assim que funciona. Nacional seria normatizasse. Se normatizasse, talvez eu seria favorável a isso. Eu sou contra você acrescentar qualquer tipo de sinalização com relação ao escudo original do clube. Eu acho que eu sou contra exatamente isso. Não, mas por exemplo, para salientar a conquista do Nordestão de 2015, poderia ser uma pequena frase, um comentário qualquer com relação a essa conquista, separado do escudo. Eu acho que seria por aí. O que o Chacal cobrou foi na camisa, mas é acima do escudo, não é bem na camisa, escudo, não é no escudo, exatamente. Tá certo? Não, porque tem muitos clubes, como o Pedro Couto, que é no Brasil de livre-arbítrio, e tem clubes que incorporam o escudo. Eu acho que isso aí não cai bem, não. Tá certo. Edmilson Maciel. De volta aqui no canal do Vovô, me desculpando com o torcedor, porque aquele problema que eu estava falando. Eu consegui um novo número do Vovozap, 9900-1914. Número absolutamente sugestivo. 9900-1914, tá certo? Estive lá na TIM, eles tinham cancelado outro, falta de pagamento. Não me disseram que tinha que pagar, eu não paguei, lógico, né? Mas quando eu fui lá, a funcionária me disse, não, manda não. A funcionária me disse, não, você não paga não, vai ser agregado a esse seu particular. Eu digo, beleza, né? Aí quando precisei do número agora, eu fui lá, não, tá cancelado. Aí eu chiei lá, reclamei. O cidadão me atendeu muito bem aqui na loja da TIM, que tem vizinho aqui da rádio, aqui na Barão de Estudos, que aí disse, vou arranjar outro número para você. Aí quando ele olhou, ele disse, vou arranjar um melhor para você. Qual é o número antigo? Eu disse, 9994-1914. Ele disse, eu vou arranjar um 9900-1914. Ótimo! Aí já está comigo, já foi passado pelo seguinte, o cara lá, né? Pois é, acontece o seguinte, se eu coloco o Vovozap num telefone celular, ele estoura, porque teve um jogo do Ceará que nós recebemos 3.019 mensagens, é brincadeira, 3.019 mensagens. Eita, mano! Então o que acontece?
eu baixei um app, eu não faço essas coisas, né? Pedi um amigo para baixar um app, mandei alguém baixar um app. Você mandou alguém baixar, né? Num tablet, tá certo? O Miguel Vieira me deu um tablet, aí eu mandei baixar e tá lá com o cara, esse novo. Amanhã, eu fui buscar hoje, só que eu cheguei lá, esse trânsito dali pra você entrar no centro à tarde é uma loucura. Aí eu fui lá, estava fechada a loja do rapaz. Só que amanhã pela manhã eu já falei com o meu amigo Evaldo, lá do Mercadão Shopping, amanhã de manhã ele vai pegar e eu vou passar lá para pegar esse Vovô Zap. Ou seja, segunda-feira a gente já vai ter. Eu vou aproveitar até esse fim de semana, como tinha 3 grupos lá, vou migrar todo mundo para esse novo número e colocar lá. E segunda-feira a gente já vai estar aqui. Hoje eu estou praticamente, essas mensagens que chegam são para o particular, mas infelizmente a gente não tem aquele pessoal do grupo, né? César, você queria conversar também com a Lucimar, com o nosso Pedro Mapurunga, né? Exato. O Pedro, que a gente conheceu aqui no canal do Vovô, torcedor do Ceará que fez uma brilhante pesquisa sobre a história do Ceará, editou um livro, muito bom livro, traz realmente toda a história do clube. E o Pedro é aquela amizade que a gente fez nesse período, que perdura até o presente momento, se Deus quiser, até quando Deus quiser, né? E o Pedro hoje faz parte da diretoria executiva do Ceará, diretor exatamente da parte de memória e de história do Ceará. Biblioteca, memória, cultura. E que nós, do Centro Cultural, também somos... nós somos parceiros, mas nós somos um apêndice dessa diretoria. E o Pedro aqui, torcedor, a gente sempre que tem falado do Centro Cultural, o Pedro vai acrescentar, com certeza, ao que hoje existe em termos de acervo histórico lá do Museu do Ceará, no Museu da Biblioteca do Ceará. Então a gente realmente aqui na presença dele, no microfone para todos vocês ouvirem, a gente busca cada vez mais sempre fazer com que a história do Ceará esteja viva na memória de todos nós e com certeza no conhecimento cada vez maior de toda a população. Você tem um projeto agora interessante, você estava me falando, né, Pedro? Sobre a história do Ceará? Pode dizer? Não quer, não? A homepage que o Ceará está criando? Ah, sim, porque é tanta coisa. Não, o Ceará terá um novo portal. Novo portal. Não é comigo, não sei se foi contratado nem quando é, mas a minha parte eu estou fazendo já, que é a gente vai fazer um museu digital para todo mundo que está fora ter acesso a tudo. Tem muita gente ajudando, diversas fotos, muita gente que tem foto antiga, a gente está digitalizando todas. Nós estamos digitalizando todos os documentos antigos. Não sei o que e desses documentos, assim, o que a gente puder divulgar, a gente vai divulgar. O que não puder, nós vamos arquivar em nuvem, né? Ou seja, vai ser eternizado. Ceará, junto lá com o Medina, que o Medina agora é diretor de tecnologia. Isso. Ele está 100% naquilo que ele é profissional agora. Então a gente tem contas, né, de nuvem lá para guardar toda essa documentação. Eu estou fazendo, junto lá com o Eugênio, né? A gente está fazendo todas as biografias dos ex-presidentes. Nós estamos conferindo as datas, porque a minha lista, com a lista do Eugênio, com a lista de outras pessoas, estava errado. Então nós estamos pesquisando e conferindo todas as datas de posse de todos os presidentes. Nós estamos pegando todas as diretorias, todos os preparadores físicos, todos os médicos, todos os massagistas. Tudo isso vai ser divulgado. É muita coisa. A gente, próxima semana, a gente está querendo lançar um programa novo de interação com não posso dizer ainda, mas com os torcedores que moram fora da capital. Pedro, imagine o torcedor do Ceará, ele é contratado por uma empresa, vai trabalhar na China. Aí tá lá, no alto mar, prospectando petróleo. De noite tá lá no navio, na sala dele, no gabinete dele, aí entra lá na internet, visita o Ceará, história. É uma coisa super importante na vida do clube, viu? Para quem quiser pesquisar. Não, o projeto é grande. A gente tem, nós vamos ter como se fosse o Vovopédia.
Temos um compromisso lá com o Eugênio e com o Manuel. Nós vamos lançar o Almanac do Ceará ainda em 2016. Após o lançamento do Almanac, com todos os resultados de jogos, todos os jogadores, com curiosidades de 10 maiores, 20 maiores jogadores da história do clube com relação a número de jogos, de gols. Várias curiosidades de, por exemplo, quantas partidas jogou fora da capital, diversas coisas. Depois disso, nós vamos divulgar tudo no site oficial do clube, todos esses dados. O cara vai no ano, clica, tem a lista de jogos, clica no jogo, tem a ficha do jogo. Se possível, terá o comentário do jogo. Nós vamos atrás de outras informações para colocar juntas. É que eu estava conversando aqui com o Garibaldi aqui no offline. Então, projetos não faltam. Fora isso, também nós estamos tentando fazer um projeto para transformar a visita ao Memorial do Ceará uma visita contínua. Faltam algumas coisas de infraestrutura que está sendo resolvida. Depois disso, a nossa intenção é que se abra todos os dias, horário comercial, o que for que seja, fazer algumas pequenas estruturas. Não requer muito dinheiro para fazer isso. Fora isso, tem algumas reformas para ser feitas. Então a gente tem muita coisa para se fazer nesses 3 anos, naquilo que, vamos dizer assim, o clube ainda não estava preparado anteriormente para focar nesse lado, porque a gente sabe que o futebol é tudo, né? O futebol é o que leva o clube. Então, quando a gente cresceu, o clube ganhou musculatura e a gente pode agora investir nas coisas que, não menos importantes que as outras, mas que não eram tão prioritárias. Então, e eu digo até pro Robson, que quando ele foi se eleger, perguntaram qual é a marca do seu mandato, ele dizia profissionalização, você lembra disso? Então ele fala, todas as entrevistas, agora nós temos um jurídico full time contratado pelo clube, porque antes era terceirizado, mas não que ainda não seja, ainda tem advogados terceirizados, mas agora é aquele pro dia a dia. O Ceará tem um administrativo, que é o executivo, que veio de com bastante experiência. O Ceará tem um profissional de marketing, um gerente de marketing full time também, e ele nunca fala que agora nós temos um profissional também da pesquisa, né? Você esquece, eu pedi, você contratou, você esquece, diga nas entrevistas. Eu vou dizer que o Eugênio foi contratado, ele é contratado do Ceará, ele recebe salário normal como qualquer pessoa, só para pesquisar. Então, isso é fantástico, poucos clubes têm isso, pesquisa. Então nós vamos colocar tudo isso no banco de dados, que nós vamos criar junto com a Medina, e em breve as perguntas que todos nos fazem, seja imprensa, sejam outras pessoas de outros clubes, nós faremos isso com mais rapidez, que hoje a gente precisa de um pouco mais de tempo. Tá certo. Então vamos lá, vamos trazer o Rodrigo Cavalcante. Agora chamar o Rodrigo Cavalcante, e tem mais um noticiário aqui pra gente. Vamos lá, Rodrigo. Canal do Vovô. Voltando com a segunda parte do noticiário do Ceará no Canal do Vovô. Acreditar sempre. Esse é o lema do zagueiro Sandro. E a gente atleta, a gente abraça o que a gente tem. Então no momento a gente tem a possibilidade de classificar, então é ela que a gente vai se pegar, é nela que a gente está respirando. Porcentagem que fazem, cálculo que fazem por aí, o importante é que a gente tem que focar nesse jogo para ver se a gente vai respeitar a equipe do Uniclinic como respeitamos no jogo aqui, mas a gente precisa muito mais do que eles do resultado. Sandro fala da angústia que foi o período no departamento médico alvinegro. Pô, angustiante, cara. A gente não sabia a hora de querer, não sabia quando é o horário, era pensar, treinar o tempo. Tive que controlar bastante a ansiedade, mas a gente optou pela melhor maneira, que é a maneira de preservar para não optar pela operação. Se operasse praticamente o ano para mim já tinha acabado. Então a gente procurou preservar e eu acho que a gente optou pela melhor maneira. E revela que está recuperado da lesão no seu tornozelo. 100% de dor, ela já tá desaparecendo praticamente, entendeu? É um cuidado que a gente tem que ter muito, mesmo essa volta nossa, por mais que o momento é muito delicado, todo o departamento médico, ele sabe do cuidado que se tem que ter. Agora é só melhorar a parte física mesmo. A parte física que os caras estão um pouco na nossa frente, mas essa diferença a gente consegue tirar. Quando indagado sobre uma possível titularidade no domingo, Sandro desconversa. Cara, eu tô à disposição do professor, do que eles optarem, a gente, da melhor maneira, a gente vai estar respeitando. E como
foi sempre a nossa conduta aqui dentro. A gente quer ajudar de alguma maneira, entrando nas entrelinhas, ou se possível tiver que esperar. A gente não tem desse tipo de vaidade, não. Ainda mais no momento que a equipe do Ceará vive, os 11 que entrar têm que entrar ciente do que a gente tem que fazer um bom resultado domingo. O Ceará deve ir a campo com Everson, Cametá, Sandro, Charles e Sanches. João Marcos, já que Baraca está suspenso, Richardson, Zezinho e Serginho. O ataque deve ser formado por Acizinho e Rafael Costa. O Ceará que realizará uma ação da Time Mania no próximo sábado. O Projeto Ceará 2000, em parceria com a Loteria Sorte Grande, irá sortear uma camisa oficial para a torcida alvinegra. Para concorrer é fácil, é ir à Loteria Sorte Grande na Avenida Antônio Salles, 2155, fazer apostas na Time Mania, marcando o Ceará como time do coração. Cada aposta feita dá direito a um cupom para concorrer à camisa. O sorteio irá acontecer durante a Blitz na própria lotérica, no sábado, dia 9, a partir das 9h30 da manhã. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Canal do Vovô. Canal do Vovô. César Figueiredo, é o seguinte, o homem tá guardando segredo, mas qual time que você acha que ele vai botar? Edmilson, eu acho que não tem tanto segredo não. Everson, né, que é titular absoluto, na minha opinião. Cametá, Charles, Sandro, muito provavelmente o Sandro. E lateral esquerdo, o garoto Sanches. O Sanches. Richardson, que pra mim é titular. Baraca não pode, cartão amarelo. Richardson, João Marcos e Zezinho. Rafael Costa, Serginho e Acizinho. Você não colocaria o Bill, não? Não. Eu colocaria. Serginho, Acizinho, porque precisa de movimentação. O Serginho tá movimentando. Agora, infelizmente, eu acho que, por exemplo, Serginho e Acizinho jogando juntos, não dá. Os dois têm hábito de jogar mais pela esquerda. E fica realmente um time pouco penso, mas ganha movimentação. Tá certo. Eu tô recebendo a informação aqui do Garibaldo. Passa essa informação aqui pro torcedor do Ceará, que ele é importante. Boa noite, Edmilson. Boa noite aí a toda a torcida alvinegra. Para quem não está sabendo aí, é uma informação importante aí sobre o time do Uniclinic, que o Uniclinic tem 6 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Aí fica aquela incógnita se ele vai poupar esse pessoal aí para a semifinal, né? Que pode perder 6 jogadores para a semifinal e, consequentemente, desfalcar o time também na final. Eu acho que ele joga com o time principal, né? Tá certo? Porque tem alguns aspectos que a gente precisa analisar nessa situação. Deixa eu trazer a Lucimar Nascimento, ela ainda tem algumas informações aí, conversando com o torcedor. Tem muita coisa interessante sempre, Lucimar. Vamos lá. O Paulo do Itaperi. Fala, Paulo. Edmilson, só São João Paulo II para tirar o Ceará desse atoleiro. Edmilson, o que você me diz do Maranguape e jogar no estádio do Uniclinic? Pois é. Aí tem coisa. A armação está feita, mas o nosso protetor irá desmanchar tudo isso. São João Paulo II, que nos proteja. Tá certo. Pedro, mais alguma informação que você queria passar? Tá acabando o programa. Não, só isso mesmo, Edmilson. Convidar todos amanhã às 10 horas na Catedral. 10 horas da manhã, ação de graça. Ação de graça de homenagem ao decreto de São João Paulo II como padroeiro do Ceará Esporte. Pronto, decreto São João Paulo II. 11 anos do falecimento dele. 11 anos do falecimento. E eu conheci um santo na minha vida, vi de perto, assim, a 4 metros. Por isso que eu sou tão feliz. Mas você não se inspirou, não, para virar um santo, não, Edmilson? Não, é o seguinte. A minha inspiração em João Paulo II foi para dizer: criança alvinegra é criança feliz. Tá certo? Boa noite, Lucimar. Boa noite. Boa noite. César Figueiredo, boa noite. Boa noite, Pedro. Fica à vontade na hora que você quiser vir aqui. Tá sempre à disposição. É sempre bom trazer algum diretor do Ceará para esclarecer alguma coisa. E parabéns pela escolha. Eu fiquei muito feliz quando ele mandou um aviso para mim pelo WhatsApp, meu amigo. Tem WhatsApp já há muito tempo, né? O Pedro, para quem não se lembra, essa garotada que tá por aí, Pedro era nosso comentarista. Aí o Robson de Castro ligou para mim e pediu emprestado. Eu disse: tá certo, eu vou lhe emprestar. Mas depois de terminar o mandato, você volta por aqui, né? E ele chegou lá dando conta do recado como vencedor, porque um decreto desse, nomeando
elevando São João Paulo II à condição de padroeiro do Ceará, um santo que eu vi de pertinho, assim, isso mesmo. Pois é. E a inauguração da proteção do São Paulo II, quando é que vai ser essa inauguração? Ele estreia como padroeiro do Ceará. Sim, domingo, com certeza. Se Deus quiser, com uma vitória, né? E agradecer aí o Pedro, né, Pedro, por você também realmente lembrar que realmente eu sempre vinha falando, né, e procurei, pesquisei, não encontrei, fiz perguntas ao Pedro. Eu pesquisei depois também, pesquisei e não tinha. E também conversando com alguns torcedores, não tem, aí falaram em outros torcedores e tudo, enfim. E graças a Deus, você aqui, a gente conversando, e você hoje, né, lançou essa ideia e foi uma ideia assim realmente fabulosa. E hoje a gente tem mais aqui pedir a ele, né, que domingo, né, que nos sustente, né, e com certeza eu vou conversar com ele bem baixinho. Olha, Lucimar, eu quero ver, não agora, mas mais pra frente aí durante o ano, alguma faixazinha, algum cartazinho em relação a isso, viu? Vai ter sim, domingo já vai ter. Boa noite, Edmilson. Boa noite.